Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Cristina, sou médica psiquiatra, sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou coordenadora da Residência Médica de Psiquiatria de São José dos Pinhais e também professora de Psiquiatria da Faculdade Pequeno Príncipe em Curitiba. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das razões pelas quais algumas pessoas reagem melhor frente a essa pandemia do coronavírus e outras, pelo contrário, são rapidamente combalidas, não conseguem realmente processar tudo o que está acontecendo, não conseguem lidar com as modificações advindas dessa pandemia do coronavírus, modificações nas relações sociais, na qualidade de vida, restrição das atividades de lazer e entretenimento, impactos socioeconômicos. Então, todos nós, em maior ou menor grau, apresentamos uma capacidade de enfrentamento às situações, sobretudo às adversidades, né? Porque lidar com aspectos positivos, como por exemplo lidar com o fato de ser contemplado na Mega Sena acumulada, não é difícil, né? Basta nós aproveitarmos. Porém, lidar com dificuldades é extremamente desafiador. E todos nós temos uma capacidade, em maior ou menor grau, de lidar com as adversidades, que nós chamamos de resiliência, ou ainda coping, ou capacidade de enfrentamento, ou mais modernamente ainda, né, capital mental, que é justamente o conjunto, o repertório de nossas capacidades cognitivas, a maneira que nós pensamos, que nós entendemos as situações, de nossas capacidades emocionais, como nós processamos emocionalmente as situações e, finalmente, nosso repertório comportamental, ou seja, como nós agimos perante determinadas situações. O fato, se nós formos analisar, é o mesmo para todas as pessoas. Nós estamos enfrentando um momento de pandemia que põe em risco a saúde e integridade de nós mesmos, principalmente se nós fizermos parte dos grupos de risco, põe em risco a saúde e integridade das pessoas que nós amamos, impõe restrições à nossa liberdade em prol do bem maior, que é a manutenção da integridade da maioria das pessoas, e também tem o contraponto, que é o impacto socioeconômico secundário a essas medidas de isolamento social, de quarentena. Mas algumas pessoas aprendem isso que está acontecendo de forma mais otimista, ou seja, aquela comparação de um copo com metade da água. Algumas pessoas veem esse copo meio cheio, que são as pessoas otimistas. Por outro lado, outras pessoas veem o copo meio vazio, que são as pessoas pessimistas. Então, nesse momento, existem pessoas que veem o copo meio cheio, com uma perspectiva otimista de que realmente o coronavírus é uma pandemia, algo transitório que vai passar. Vou aproveitar meu tempo para fazer coisas que eu nunca conseguia fazer, organizar minha casa, por exemplo, aquelas gavetas há tanto tempo esquecidas, colocar minha leitura em dia, ver séries, descansar, fazer exercício em casa, dar muito mais atenção para os filhos, para os cônjuges, algo que realmente, de maneira geral, não dá tempo, dedicar mais tempo à cozinha. Então, apreende esse momento como algo positivo que pode somar algo à sua existência. Por outro lado, há pessoas que encaram esse momento com a perspectiva pessimista, do copo meio vazio. Então, a pandemia é entendida como algo catastrófico, como algo realmente totalmente ameaçador à sua integridade de outras pessoas, tem uma visão fatalista e catastrófica, como se adquirir o coronavírus ou ter uma complicação fosse algo quase inescapável. Da mesma forma, entendem que é quase inescapável a falência e o fracasso total do ponto de vista profissional, do ponto de vista econômico. Então, existem essas duas maneiras de aprender a mesma realidade que é a pandemia. Então, hoje, o que eu realmente gostaria de explicar
é que a resiliência, que é essa capacidade de enfrentamento das pessoas, muda muito a maneira de vivenciar o coronavírus. Um exemplo para ilustrar essa situação. Por exemplo, né, uma mãe que falece, né, o fato é o mesmo, acaba causando impactos diferentes em dois irmãos, né, que tiveram a mesma criação. Um reage mais adaptativamente, rapidamente retoma a sua rotina normal, e o outro, ao contrário, se entrega para uma depressão, para uma dependência de álcool e drogas, deixa o trabalho, enfim. O fato é o mesmo para dois irmãos que tiveram a mesma criação, porém isso depende muito da resiliência, que é algo muito individual. Claro que isso pode ser melhorado através, né, de técnicas psicoterápicas. Muitas vezes essa resiliência ela acaba sendo muito comprometida em quadros de depressão, em quadros de ansiedade, em quadros de transtorno bipolar. Então, o correto tratamento dessas condições que tem piorado muito nesse momento de pandemia ajuda muito também na melhora dessa resiliência. Então, esse é o momento de nós cuidarmos também da nossa saúde mental, o que vai mudar muito o prognóstico de como nós vamos finalizar, como nós vamos passar essa época de pandemia, que, como eu disse, é algo transitório e logo, logo todos nós estaremos confraternizados num carinhoso abraço. Uma ótima tarde para vocês e até mais.